para que Khan aparecesse e por um momento ela pensa que ele chegou, mas acaba descobrindo que é apenas o vento que está sacudindo suas janelas. Ela está se perguntando por que o homem ainda não apareceu e por que ele não a visitou ontem quando sua porta se abre. Revelando que ela tinha um cavaleiro, pergunta se ela está descansando, mas a princesa apenas olha fixamente para ele e, ao perceber que ela ainda não tinha comido sua refeição, ele a repreende, dizendo que Belia deveria comer tudo, já que Castor ficará infeliz se ela chegar lá parecendo doente. Olhando para o cabelo dela, o cavaleiro comenta que se não fosse pela cor de seus cabelos, ela não teria sido tratada daquela maneira. A princesa dá um tapa na mão dele, lembrando de que ele não é mais seu noivo, então ele não deveria tocá-la. Ela afirma que seu vínculo foi rompido depois que ele anulou o noivado e ele nem hesita em enviá-la para Castor. Belia ameaça que se ele continuar entrando em seu quarto sem permissão e tocando nela, será apenas seu corpo frio que será enviado para Castor. Ele lembra a ela sobre a situação de Moronelli e ela responde que se ele quer que ela se comporte, então ele deve manter as mãos para si mesmo. Depois que ele sai, uma Belia desanimada observa os fogos de artifício pela janela e se pergunta em voz alta por que Khan ainda não veio vê-la. Sua mente corre perguntando-se se ele já voltou para seu país ou talvez ele tenha se cansado dela, já que Belia o afastou. Lágrimas rolam pelo seu rosto exatamente quando o homem em quem ela tem pensado aparece. Quando Arkan pergunta por que ela estava chorando, Belia responde que achou que ele tinha ido embora, o que o imperador então provoca. Ele explica que algo surgiu, por isso ele não pôde vir visitá-la mais cedo, e é então que a princesa percebe que ele está ferido. Pegando o rosto dele com as mãos, ela pergunta preocupada se ele tem mais ferimentos, exigindo saber o que aconteceu. No entanto, a mente do imperador está em outro assunto, e ele pede a Belia para ir com ele para o país onde ele mora. Sem hesitar, a princesa concorda, surpreendendo Arkan, mas Belia parece decidida a finalmente ir com ele. A história continua quando Arkan pergunta a Belia sobre a pessoa que ela mencionou que está tentando proteger e assim, a princesa conta a ele sobre Moronelli, sua babá que é mais como uma mãe para ela do que sua própria mãe biológica. A princesa revela que não faz ideia de onde sua mãe está, mas Arkan diz para ela não se preocupar com isso, dizendo que ele vai descobrir e voltar mais tarde para buscá-la. De repente, ela lhe dá um beijo, surpreendendo o imperador, enquanto cura todas as suas feridas. Belia afirma que é tudo o que ela pode fazer por ele agora, acrescentando que ele deve ter cuidado, pois pode ficar perigoso. Quando Arkan transmite que não é por causa do poder dela que ele quer levá-la embora, a princesa o assegura que sabe, explicando que é apenas difícil para ela vê-lo ferido e que o beijo significou algo mais para ela. Embora ele esteja curioso, o imperador diz que vai perguntar mais sobre o que ela quis dizer depois, quando todos estiverem em segurança. Depois que ele sai, Belia lembra de suas palavras de antes, que cabelo preto significa boa sorte em seu país, e ela espera poder lhe dar boa sorte ao seu lado. Enquanto isso, dentro das masmorras do castelo de Fildtin, o rei e Chaleta observam a pessoa no chão, e quando o homem mais velho diz que Moronelli está morta, o cavaleiro o corrige, dizendo que ela ainda está respirando. O rei reitera o que lhe foi relatado. Assim que a empregada recobrou a consciência, ela mordeu a língua, percebendo que era uma refém para manter Belia obediente. No entanto, o rei está mais preocupado com sua filha, questionando por que o remédio ainda não está funcionando corretamente. Mas ela diz ao rei que ele não tem com que se preocupar, garantindo que Belia será obediente. De volta à função principal, Arkan é informado de que a pessoa que ele está procurando está atualmente detida em uma prisão subterrânea, fazendo-o parecer pensativo antes de Rex perguntar se a pessoa que ele tem visto se chama Morinelli, sua babá. A ruiva revela que a empregada é na verdade da família do Conde Paedron, que é a família da rainha que deu à luz a primeira princesa antes de morrer. Shaya elabora que Morinelli entrou no palácio com a rainha e depois que sua mestra morreu, ela cuidou da primeira princesa. Arkan fica atordoado e Rex aponta que a mulher de cabelos pretos que seu imperador está tentando resgatar é na verdade a primeira princesa de Filson. É também então que a ruiva percebe que porque a princesa tem cabelos pretos, é por isso que ela foi escondida do público. Arkan relata que Gertras, o príncipe herdeiro de Castor, é filho de seu irmão e que Filson respondeu que eles enviarão sua primeira princesa a ele, o que Cheyenne confirma ser verdade.
Rex fica alarmado, percebendo apenas agora que a mulher de cabelos pretos é alguém que Gertras pretende se tornar a princesa herdeira. Belia tentou escapar no meio da noite porque não queria ser arrastada para Castor. Ele então elabora um plano, dando ordens a seus homens sobre como eles irão sobre o resgate posteriormente, acrescentando que Cheyenne deve encontrar o trem mais rápido para Castor, enquanto Rex encontrará um congressista que os ajudará assim que chegarem lá. Imediatamente seus homens entram em ação enquanto Arkan implora silenciosamente para que Belia espere por ele. Enquanto isso, na torre, Chaleda mais uma vez entra no quarto da princesa sem permissão, deixando a última irritada, especialmente porque já está bastante tarde. Direto ao ponto, o cavaleiro pergunta como ela sabia que sua comida havia sido adulterada, alarmante a princesa, enquanto ele continua dizendo que sabe como uma pessoa deve agir sob sua influência, observando que Belia não está demonstrando nenhum dos seus efeitos. Quando a princesa ousadamente lhe pergunta o que ele está planejando fazer, o cavaleiro tira um frasco, pedindo-lhe para beber, ameaçando dar-lhe a força se ela não o fizer voluntariamente. A mente de Belia corre pensando que o Rafnisi não é uma droga que teria efeito imediato, e ela planeja que quando Chaleda sair, ela beberá o antídoto que Khan lhe deu voluntariamente. Belia anuncia o conteúdo do frasco, satisfazendo o cavaleiro, e assim que ela está prestes a exigir que ele saia do quarto, sua visão fica embaçada. Atordoada, a princesa sente tontura, caindo no chão e perguntando ao homem sobre o frasco que ele acabou de lhe dar. Ela informa que é claro, ele deu a ela uma droga diferente daquela que ele estava misturando em sua sopa, antes de revelar cruelmente que Morinelli está morta. Quando Belia se recusa a acreditar nele, ele elabora ainda mais, revelando que assim que a empregada recobrou a consciência, ela mordeu a própria língua. Ele também revela que o contato da empregada, o Conde Porratrin, que tentou ajudar a princesa a escapar, foi acusado de traição e assim, o nobre perdeu tanto seu título quanto seu território. Sentindo-se atordoada, Belia pergunta por que e ela responde que suspeitavam que o conde tinha conexões e estava planejando derrubar a família real. Cruelmente, ele diz a Belia que por causa dela a rainha Morinelli e até mesmo o conde Poetran pereceram por causa de sua ganância, fazendo a princesa gritar em negação enquanto sua visão fica fora de foco. Ela tem que informar Belia que quando acordar, a princesa estará em um novo lugar, então ela deve se comportar bem e por uma vez, não arruinar a vida de outra pessoa por causa dela. Nas masmorras, um guarda é nocauteado e Rex tira suas chaves através das grades. O ruivo avista Morinelli e se pergunta se ela já está morta, mas quando ele a chama, sua mão se move apressadamente. Rex abre a porta correndo para o lado dela, e enquanto ele a tranquiliza de que a levará ao médico, o ruivo reflete que as pessoas de campo são mais cruéis do que parecem. Ao mesmo tempo, Archon corre para a torre de Belia, enquanto Shen, que patrulha acima, acha que é um bom momento para eles escaparem. Depois de se lançar para dentro do quarto dela, os olhos do imperador se arregalam de alarme e congelado, o grande pássaro pergunta o que está acontecendo. Solenemente ele observa o quarto, que está vazio da pessoa que ele quer salvar, e depois de uma série de memórias passarem por sua mente, Archon fica convencido de que ela não saiu por vontade própria. Ele se vira para Shen, dizendo que tem um pedido, e como o pássaro está disposto a ouvir, o imperador quer que a criatura grande pergunte às bestas da área sobre o paradeiro da princesa. Depois que Shen concorda, Arkan observa que o cheiro de Belia ainda está presente na área, então deve ter sido apenas momentos antes de ela ser levada do quarto. Um pequeno barulho alerta o guarda antes de ele ser nocauteado pela porta que o imperador chutou aberta, e imediatamente ele corre pelo palácio em busca frenética de Belia, recordando como ele estava ansioso para perguntar o que ela quis dizer quando a princesa disse que o beijo dele significava algo mais para ela. Enquanto Archon corre, ele pensa que ainda há coisas que ele quer perguntar a Belia. O imperador ainda não recebeu notícias dela, e justo quando o cheiro dela está ficando mais forte, Arkan para abruptamente à sua frente. O navio acabou de partir e Shen comenta que ele viajou o suficiente para que seja impossível alcançá-lo. Forçado a aceitar a situação atual, o imperador rende os dentes antes de amaldiçoar em frustração. Mais tarde naquela manhã, Arkan volta para a mansão, e ao visitar Morinelli para ver como ela está, Rex informa ao imperador que sua respiração está fraca,
Depois que Arkan confirma que ninguém mais do seu lado se feriu, Rex pergunta onde está a princesa, mas o imperador apenas fica em silêncio. Arkan questiona Cheyenne sobre o navio que os levará a Castor, e este responde que está prestes a ir e pegar um navio de comércio, mas o imperador quer que ele pegue um barco a motor em vez disso. Quando perguntam sobre a criada, Arkan diz que ela absolutamente não pode morrer depois de tudo o que fizeram para salvá-la, antes de dizer que, assim que o navio estiver pronto, os 4 seguirão imediatamente para Castor. Dentro do grande palácio de Castor, uma mulher ruiva chamada Evita cai na cama com Gertras, que lhe diz para sair se ela já terminou suas tarefas. Irritada, a mulher se levanta antes de observar que muitos navios estrangeiros parecem estar chegando ao porto. Ela supõe que eles tragam candidatas à princesa da coroa com cabelos pretos e olhos dourados, características que a mulher da profecia é dita ter, o que ela acha um absurdo total. Gertrude informa que Fieldsen estará enviando sua primeira princesa naquele dia, surpreendendo Evita, que questiona se há alguém com cabelos pretos naquele reino. O príncipe herdeiro responde que não, revelando que ele apenas solicitou a Fieldsense Castor, uma mulher de cabelos pretos e olhos dourados, mas para sua surpresa o reino concordou dizendo que enviarão sua primeira princesa, o que choca a ruiva por enviarem uma pessoa importante. Enquanto isso no mar Belia olha para o céu e para sua empregada Rueline, parecendo melancólica, então esta se aproxima de sua mestra dando-lhe um casaco enquanto súplica para a princesa comer. Quando Belia pergunta à sua empregada por que ela lhe deu um antídoto, dizendo que Rueline poderia ser questionada se fosse descoberto que ela estava lúcida, a mulher de cabelos rosa diz que está tudo bem, já que Chaleda não sabe sobre suas habilidades em usar ervas medicinais. Quando a princesa insiste em saber por que Rueline a ajudaria, a empregada não consegue dar uma resposta, então Belia explica que suas ações podem colocar em perigo não apenas a empregada, mas também sua família, mas a mulher mais jovem revela que não tem família e a princesa entende imediatamente que assim como ela, Rueline não tem para onde ir. Ao mesmo tempo em que as duas mulheres conversam, um homem loiro chamado Elmar diz como adoraria ficar bêbado no momento, mas o capitão do navio diz severamente que não haverá álcool a ser consumido durante a viagem. O loiro está prestes a responder quando avista uma bela mulher não muito longe, fazendo-o parar de repente, o que deixa o capitão suspeito. O homem mais velho questiona se ele estava bebendo, ao que Elmar responde que não, antes de olhar novamente para a bela mulher de cabelos escuros. A princesa comenta que parece que a primavera está chegando, e Rueline afirma que ouviu dizer que está mais quente em Castor. A mente de Belia está em Khan, achando que ele deve ressentir-se dela por não cumprir sua palavra de ir com ele. A princesa se pergunta se tivesse aceitado sua ajuda mais cedo, talvez Morinelli ainda estivesse viva e Belia estaria ao lado de Khan. A princesa se culpa pela morte de sua empregada, lembrando do juramento da mulher de protegê-la a todo custo, e ela admite para Rueline que ainda está triste. Enquanto isso, Elmar continua a observá-la no porto de Filson. Archon pergunta a Cheyenne quando os reparos no navio estarão prontos, e este responde que levará pelo menos 3 dias, o que frustra o imperador, que diz que é inútil pegar um barco rápido. Então, percebendo que Belia chegará a Castor primeiro, Archon ordena que Cheyenne consiga outro navio, enquanto Rex comenta que parece que a princesa encontrará o príncipe herdeiro primeiro. Imediatamente o imperador escreve freneticamente uma carta e um momento depois, Archon assobia para chamar Shen. Quando o pássaro pergunta por que foi chamado, o imperador pede para levar a carta para Castor, o que ofende Shen por ser usado como mensageiro, mas o olhar no rosto de Archon o faz suspirar, e ele pergunta para quem ele deve entregar a carta em Castor. Depois que o imperador responde que ele deve entregá-la para a Rada do Templo, Shen pega a carta dizendo que espera ser generosamente pago por seu trabalho naquele dia. Quando ele sai, Rex pergunta se é seguro confiar em Rada, lembrando que para um padre, ele é bastante popular entre as mulheres, o que deixa Archon em silêncio. O ruivo continua a dizer que Rada tem um rosto que as mulheres gostam e o padre não hesita em flertar com elas também, mas o imperador diz que não há motivo para se preocupar, pois deixou as coisas bem claras na carta.
Mais tarde no templo, a carta enfatiza claramente a intenção do imperador de causar danos caso o referido padre se meta com a princesa, e Radha suspira, dizendo que sua majestade poderia ter dito que a princesa é dele em vez de ameaçá-lo na carta. Ele está reclamando sobre como o imperador não confia nele quando alguém se aproxima por trás dele, assustando Radha. Percebe-se que Aaron, que questiona se a carta em suas mãos é do imperador, perguntando se há algo sobre ela nela. Inicialmente Radha mente que a carta não é do imperador, mas Aaron sabe que ele está mentindo, dizendo que ela viu Shen voar embora. O padre empurra a escada para fora da porta, dizendo-lhe para rezar antes que ela seja repreendida pelo sumo sacerdote, mas a mulher é teimosa, respondendo que ela voltará determinada a fazer ele dizer a verdade. Suspirando, Radha pensa que não há como ele contar à garota sobre o conteúdo da carta, que diz para manter a mulher de cabelos escuros e olhos dourados no navio de comércio de Fieldsen. O padre acha estranho, já que a descrição da mulher lembra Luana, a deusa da guerra e da lua, que é a única deusa que protege Castor, e ele se pergunta se a companheira do imperador tem algo a ver com sua deusa. Enquanto isso, Belia finalmente vê Castor ao longe, e Húrin lembra-a de ter cuidado, comparando o império a uma toca de lobo. A princesa pergunta quantos anos é o seu companheiro, e depois de ela responder que tem 18 anos, sua senhora comenta que deve ter sido difícil servi-la. Húrin apressadamente assegura-lhe que ela não pensa assim, mas Belia aponta que Castor não é o lar de sua criada, não é onde a mulher mais jovem deve viver. A princesa diz para ela não se preocupar, prometendo que aconteça o que acontecer com ela, ela promete enviar sua criada de volta com segurança para seu reino. Enquanto Húrin resmunga, a princesa sorri, prometendo silenciosamente a Morinel que ela terá uma boa vida no palácio. Gertras está em seu escritório perguntando a seu ajudante Cito se todas as candidatas a se tornarem princesa da coroa chegaram, e este responde que ainda há uma candidata a caminho. Ele assegura a seu mestre que uma vez que ela chegar, eles a levarão para o palácio de Ainer, o que satisfaz o príncipe, que agora pergunta como são as acomodações. Cito responde que as princesas estão satisfeitas, mas Gertras está mais preocupado com um certo quarto, e seu ajudante lhe assegura que o quarto da lua está perfeitamente preparado. O príncipe lembra a ele que nenhum gasto deve ser poupado quando se trata desse quarto, ao qual o ajudante responde que ele está ciente. Algum tempo depois, uma mão tenta acariciar o rosto de Gertras, mas o príncipe afasta a mão, dizendo à sua dona, evita, para não ser frívola. No entanto, a ruiva apenas diz que o ex-imperador amava esse tipo de frivolidade e que, como o príncipe e aquele homem têm o mesmo sangue, ele também deveria gostar. O príncipe permanece estoico diante de sua audácia, apenas dizendo para ela não mostrar seu rosto a ele por um tempo, o que ofende Evita, que diz que ele deveria apenas escolhê-la como sua princesa da coroa. Quando Gertras apenas fica em silêncio, Evita fica furiosa e agarra o ombro do príncipe, perguntando-lhe por quê. Instantaneamente, ele a empurra, dizendo-lhe para ir embora e instruindo seus homens a levá-la para fora. Gertras declara que até que ele diga o contrário, Evita não entrará em seu palácio, ficando irritado com mulheres que não sabem quando parar. No porto de Castor, Belia e sua criada estão prestes a descer do navio, quando Elmar se oferece para ajudar a princesa. Depois que Belia pega na mão dele, ela agradece, e o homem está esperando envolvê-la em uma conversa quando alguém interrompe e se dirige a Belia como princesa, chocando a loira. Seu guia Cito informa-os que o príncipe da coroa Gertras o enviou solicitando que as mulheres entrem na carruagem, e embora Húrin esteja desconfiada, sua senhora aconselha-a a pensar positivamente, já que eles não têm escolha de qualquer maneira. Rata se apressa em direção aos barcos, e ao ver a mulher de cabelos escuros sobre quem o imperador lhe falou entrando na carruagem, ele fica preocupado, percebendo que chegou tarde demais. Elmar, por outro lado, fica estupefato, olhando para a carruagem que está partindo, maravilhado com a mulher que chamou sua atenção, que é uma princesa. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Se você gostou do que viu, por favor, deixe seu like. E se ainda não é inscrito, considere se inscrever. Estamos com uma meta de alcançar 10.000 inscritos e se conseguirmos, poderemos aumentar nossa frequência de postagem para um vídeo por dia. Então não perca tempo. Clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Juntos podemos fazer isso acontecer. Obrigado pelo seu apoio e até o próximo vídeo.